Quando você atravessa um rio ou um lago, você já parou para pensar quais as forças físicas que estão sendo exercidas sobre o seu carro? A gravidade, a força da água empurrando o carro, o atrito do pneu com o solo? Pois é, hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio com o Rafael Paranhos, meu grande amigo e muito inteligente professor de física. E a gente está falando hoje sobre água e outros fluidos. Eu trouxe para ele alguns questionamentos dessas regras do off-road que a gente tem. Por exemplo, atravessar um rio com aquela ondinha na frente do carro numa velocidade constante, ou para você atravessar algum lugar que você não conhece, você atravessar a pé primeiro para ver qual que é a força. Então, se o rio te carrega, não é aconselhável você passar com o carro. E também falamos sobre os outros fluidos que existem no carro. Por exemplo, o sistema de arrefecimento, o freio, embreagem, direção hidráulica. E por que chama de direção hidráulica, né? Então, hoje o papo está nesse campo da ciência. A gente deixa um pouco viagem de lado e traz a ciência. Porque também é um outro campo que eu gosto muito de falar. Vocês já sabem, tem outros episódios aí, inclusive com o Rafa Paranhos, que a gente falou da criação da Terra. E hoje, na verdade, é essa série, né? Que eu tô fazendo com ele, que a gente vai falar dos 4 elementos. Os próximos episódios vão ser sobre o ar e o fogo, sempre fazendo um paralelo com esse universo de viagens, aventura, carros, 4x4 e overland. Então, se você é novo aqui, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante, e curtir e compartilhar com quem você acha que poderia se interessar sobre esses temas. Rafael Paranhos, o primeiro convidado recorrente do Modo Mato. Sim, estamos de novo aqui. Olha só. Né, para o segundo episódio aí. O segundo episódio que vamos falar de água, é isso mesmo? Isso, a ideia hoje é começar a falar um pouco de água dentro dos 4 elementos, né? A gente já falou sobre a Terra e agora a gente vai falar um pouco sobre a água. Legal. O planeta Terra, eu vou começar com isso aí, né? O planeta Terra, apesar de chamar Terra, ele é 3/4 de água. Exatamente, 0,0 alguma coisa por cento só potável, então tem todas as questões sociais, econômicas e sustentáveis aí, então também relacionada à água, né? Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho muita curiosidade em saber, que é o seguinte: qual que é a chance, lembrando um pouco do ciclo da água, tá? Tá. Colégio, assim, tipo, quinta série, esse é o meu conhecimento máximo sobre água, tá? Essa água que eu tô tomando aqui agora, ela vai entrar no ciclo da água, enfim, né? Tem todo o rolê do ciclo da água, certo? Qual que é a chance de eu tomar de novo essa mesma água? Nossa, é uma boa pergunta. É uma pergunta muito difícil. Começamos bem com uma pergunta bem difícil aqui, né? Começamos com uma pergunta bem difícil. Acho que bem pouca. É uma possibilidade bem pouca, né? Porque se a gente for pensar... Peraí, Vai, sai daí. Desculpa. Imagina. Se a gente for pensar, né, que o ciclo básico da água, né, que é a evaporação, formação de nuvens e tal, e essas nuvens são carregadas. Então, muito provavelmente a gente está tomando água que veio da Amazônia. Então, se for pensar assim, a gente está pensando que algum índio tomou água, evaporou e veio para cá. É mais provável que seja esse... Isso, por causa desse fluxo. Agora, para retornar, a gente vai pensar então no globo terrestre, né? Né? Então, da onde que está indo a água evaporada de São Paulo? Então, aí teria que ter um conhecimento geográfico aí e de dinâmica dos mares. Acho que tem até um termo que eu acho que é mares ou rios rio flutuante, não, rios... alguma coisa assim. Condensados, sei lá, agora esqueci o termo, né, tal. É tipo rios aéreos, alguma coisa assim. Rios aéreos, isso assim mesmo, algo desse tipo, né. É por isso que você tá falando que é a água da Amazônia que chega até aqui. Exatamente. Aí chove nos reservatórios que a gente tem aqui no Guarapiranga, não sei onde que é a captação da água que chega na torneira. Isso, Guarapiranga, Cantareira e tudo mais, tal. Então, vai pro lençol freático, o aquífero Guarani e tal, que também ocupa boa parte do interior paulista e tudo mais, tal. Então, eu consideraria que a gente está tomando mais água da Amazônia, né, que evaporou lá da Amazônia, do que a água propriamente dita de São Paulo. E para a gente ver se a gente vai tomar a mesma água, né, e aí a gente precisa pensar para onde que vai essa água evaporada de São Paulo. Eu acredito que seja um ciclo, né, porque as questões atmosféricas aí tem grande dependência da água e tudo mais, né, dessas questões de evaporação e tal, e são realmente ciclos, né?
Então, a gente tem os rios aéreos aí que vêm da Amazônia, daqui vai para outros lugares, as regiões de alta e baixa pressão. E aí, essas regiões de alta e baixa pressão podem ser que se retornem ao longo de alguns anos, talvez, né? Eu sei que a minha resposta é que a gente está tomando água do Amazonas. Entendi. Eu sempre que eu vou tomar um copo d'água, eu falo, será que algum dia eu já tomei essa água? Essa mesma água? Tem essa questão filosófica aí, também tem sempre, já que a gente está falando de água, sempre falam muito sobre o rio, né? Que você nunca se banha no mesmo rio, né? Você tem toda essa questão de pensar... Talvez seja mais ou menos a mesma pergunta, né? Filosoficamente de pontos filosóficos diferentes. Isso, né? A gente pode pensar que a gente não quer a mesma pessoa, a gente pode pensar que o rio nunca é igual também, né? Então a gente vai falar muito de dinamismos aí, né? A gente vai falar muito de coisas dinâmicas. Entendi. O rio, puxando para o universo de off-road, de overland, o rio sempre tem uma questão de atravessar o rio com o carro. Ou atravessar a água com um carro. Sim. E tem algumas regrinhas que são universais. Eu queria ver com você se elas são verdadeiras ou não. Sim, vamos ver. A primeira, quando você vai atravessar algum rio, o pessoal fala que a velocidade que você tem que manter é uma velocidade suficiente para formar uma ondinha na frente do carro e essa ondinha ser mantida. Você não pode acelerar o suficiente para ultrapassar essa onda, nem lento o suficiente para formar mais ondas, enfim, para a água. Tá. Entendeu? Isso faz algum sentido físico quando você está deslocando um corpo que é um carro dentro da água? Sim, a gente tem que pensar primeiro que o carro não é hidrodinâmico como um barco ou um jet ski que seja, né? A gente tem que pensar nisso daí, né? E depois a gente tem que pensar em várias outras considerações, né? Primeiro a gente tem que pensar que a água é um fluido. E aí eu costumo falar com meus alunos, né, que eu pergunto para eles, mas qual que seria a definição de fluido? E aí todo mundo pensa em coisas elaborantes, tal, super elaboradas, né? Mas aí eu vou lá e falo, fluido é algo que flui. Ou seja, você tem que ter voltando a falar do dinâmico, né? Você tem essa questão do fator do escoamento, esse fator da água, né? Mudando um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, que foi a terra, que seria, a gente pode fazer a ligação com o estado sólido da matéria. Agora a gente está num outro estado, que é o estado líquido, e esse líquido, né, a gente tem que ter sempre um recipiente para grudar ele ou para reservar ele, né? Então a gente toma café na caneca, no copo. A água a gente sempre tem que ter um reservatório ou algum recipiente para conter ela, né? E aí, para responder a sua pergunta, eu penso em duas coisas. Primeiro, a gente está atravessando um rio ou um lago? Que se a gente estiver atravessando um lago, ou não um lago super profundo, mas uma água mais empoçada, uma água que tem uma dinâmica diferente, né? Ela está mais parada. Que não tem uma corrente. Que isso? Não tem uma corrente, que não tem esse deslocamento como um rio teria. Tá? Essa questão da água, quando a gente entra com o carro na água, a gente começa a deslocar ela, pensa que a gente vai estar deslocando um grande volume de água, né? Proporcional ao volume do seu carro em relação à altura que você está entrando ali. Isso vai gerar um deslocamento que vai gerar uma onda. Como a gente tem um lago, a gente tem as bordas desse lago. E a onda pode ir refletir. Na verdade, ela vai fazer isso. E aí você pode gerar outras ondas. Então, você mantendo sempre a mesma velocidade, o que a gente chamaria de velocidade de propagação das ondas, você consegue se propagar com um gasto menor de energia. E também menos perigosamente, porque pode vir uma onda transversal. Imagina que um lago normalmente seria um círculo, algo aproximadamente de um círculo, né? Uma poça tem algo elíptico, algo de um círculo assim, né? Então, quando essa onda bate, pode gerar perturbações no carro, pode gerar coisas assim, né? Então pode prejudicar. Então, tem realmente, eu vejo assim, uma realidade física ou uma explicação física para o fato de você sempre manter a mesma velocidade e poder controlar a onda gerada, por assim dizer. Então isso é uma verdade do off-road, não é um mito. Não é um mito. É uma regra válida. Isso, é uma regra válida. Tem uma outra que daí a gente está falando de água quando está corrente. Isso. De atravessar os rios, né? Uhum. Que se você
Tá, para você atravessar, né, se você não desconhece o lugar, o ideal é que você atravesse a pé primeiro para ver a profundidade e a correnteza. Se eu não me engano, a regrinha diz que se a correnteza for o suficiente para você perder o equilíbrio, então é melhor você não atravessar, porque o carro, mesmo tendo 2 toneladas, ele eventualmente pode ser arrastado pela correnteza. Isso certo. É uma pergunta mais complexa, eu acho. Um pouquinho mais. Eu vou demorar um tempinho a mais aí para responder. Porque a gente tem que pensar quando a gente tenta trazer essa explicação física para essa situação, primeiro que a gente tem que lembrar. A água, eu vou ser bem repetitivo em alguns pontos aí, né? A água é um fluido. Como um fluido, e você gera deslocamento, você tem uma competição de forças agindo durante o seu deslocamento. Então, uma parte bem chata do colégio, né? Porque eu sou velho, então eu posso falar colégio, né? Agora é o ensino médio aí no caso, né? São a idealização, a visualização de vetores. Então, imagina que você tem um rio e você vai atravessar perpendicularmente com ele. Certo. Então, você tem uma velocidade que está perpendicular à velocidade do rio, ao deslocamento do rio. Ok. É como se a água estivesse batendo na porta do carro. Exatamente. Você está atravessando, está batendo na porta. Exatamente. E aí, então, esse deslocamento, você já vai ter uma composição de vetores, que vai tender com que você... Opa, bati no microfone, que você vai tender a fazer não um movimento reto. Tá. Né? Então, o seu deslocamento, pela soma de vetores, não vai ser mais reto. Então, você já tem que fazer uma força com o carro. Não sei se tem alguma manha no off-road ou no overland aí que você tem que, sei lá, entrar mais inclinado para sair na outra ponta e tal. Talvez não precise por causa dessa outra regra de que se você não sente o deslocamento, seu carro também não vai sentir. Então, significa que essa força do rio é muito pequena e você vai conseguir atravessar sossegadamente, assim, sem problema nenhum. Então, a gente tem essa questão aí dessa soma de vetores aí. Entendi. Mas isso acontece de arrastar o carro, né? Isso acontece por causa da flutuação do carro ou por conta de menor atrito do pneu com o chão? Ou é tudo junto ao mesmo tempo? É tudo junto ao mesmo tempo, porque esse deslocamento que eu falei, a gente está pensando no plano. Então, vamos pensar na superfície do rio. Você colocou o seu carro lá no rio, está acontecendo essa força de velocidade, né? A força do seu deslocamento, né? O vetor do seu deslocamento em relação à velocidade do rio. E ainda, quando você entra com o carro, o seu carro tem um certo volume. O assoalho e tudo mais tal. E aí a gente entra lembrando um pouco de Arquimedes, né? Que falou lá, acho que foi Arquimedes que gritou Eureka, não foi? Acho que foi Arquimedes. Não foi. Não foi Arquimedes? Não foi, né? É uma pegadinha pra mim ou você falando certo? Não é uma pegadinha não tô lembrando mesmo não. Não é o Galileu Galilei? Não, Galileu, não. Esse é certeza que não é. Né? Mas, enfim, o que acontece quando você entra na água? Qualquer corpo entra num recipiente com água, né? Ou com qualquer fluido, né? Você vai deslocar o mesmo volume da água do seu corpo ou do corpo que está entrando. Então, sei lá, você entrou até o pneu com o seu carro, vai deslocar um certo volume. Você entrou acima do pneu do seu carro, você está deslocando outro volume. E existe uma força de empuxo que faz com que é uma força contrária à força-peso. Então, você está lá com o seu carro assentadinho de 2 toneladas. 2 toneladas é a massa do carro. Então, vamos aproximar para 10, que meus alunos não me escutem, porque eles vão falar que eu nunca deixo eles aproximarem para 10, então, né? Mas a gente não está na aula aqui, alunos do... viu? Aliás, obrigado, alunos do Rafael Paranhos, porque eles assistem aqui, eles curtiram, comentaram. Exatamente, então posso até usar depois o Mato para fazer uma contextualização da aula no futuro aí, né? A gente está pensando em lançar um sistema de ensino. Um sistema de ensino, como se fala, puro na prática, né? Sempre na prática. Exatamente. Mas então você tem a competição do peso, que seria então 2 toneladas, seria então de 20 mil newtons. Você multiplica por 10. E só o peso. Isso é o peso. Você me corrige, né? É a força que o carro está exercendo para baixo. Isso. Que a força da gravidade exerce sobre o carro e faz com que ele fique assentado no chão. Que aí nos carros aerodinâmicos de corrida, o aerofólio ajuda a fazer essa força, o downforce e tal, não sei o que, para manter ele embaixo, sempre bem garantindo o atrito com o chão, né? Quando você tem o deslocamento de água, existe um empuxo que vai estar em oposição ao peso.
Vai estar jogando o carro para cima. Que vai estar jogando o carro para cima. Que é o que na física a gente chama de peso aparente, que é o peso do carro menos o empuxo. Então, de 20 mil newtons, aí precisaria fazer as contas e tudo mais, tal, né? Não é só uma suposição, poderia, sei lá, 15 Passa esse exercício para os seus alunos. Eles vão falar do Monza, eles gostam do Monza. O Monza 189, já usei um exercício do Monza 189. A Dona Lourdes, a Defender. Pode ser, vamos... 2.049 quilos, alguma coisa assim. Então, temos 2.049 quilos aí, né, de força. Mas, enfim, esses 2.049, a gente pode pensar, então, depois transformar numa ideia de massa, né? Sei lá, ele ia pesar 1.500 quilos ou 1.000 quilos, dependendo do volume deslocado. E com isso faz com que ele tenda a flutuar. Tendendo a flutuar, ele vai perder o atrito com o chão. Aí vai depender se é pedra, se não é pedra, se é lama. Tem essa outra questão, porque às vezes você tem um solo que não é regular, que é um pneu vai ficar fora do solo, enfim, aí tem outras questões ali também que não só da água corrente. Né? A ideia, então, é que a gente consiga enxergar 4 vetores num deslocamento... Entendi. Tá. Na água. A velocidade da correnteza que está normalmente perpendicular, o ideal é que seja perpendicular, ela pode também estar contrária, mas eu não... Aí, por ignorância minha, eu não lembro de ninguém querendo subir o rio com um carro, mas sim atravessar. Às vezes tem. Acho que tem, por exemplo, lá no sul, tem um dos passos lá que você vai meio atravessando... eu não lembro qual rio que era. Para Patagônia, enfim, tem alguns trechos que você vai meio que margeando o rio, tem alguns lugares que você pode fazer isso, e eu imagino que em alguns trechos você acompanha a correnteza ou sobe a correnteza contrária, né, a correnteza do rio. E aí... em alguns momentos eu sei que existe essa modalidade, não é uma coisa comum porque é um rio. Não foi feito para subir, né? O carro não foi feito para subir um rio, né? Mas enfim, não é uma coisa que é mais incomum, mas eu sei que existe. Não, então beleza. Então, mas sempre vai ter esses 4 vetores agindo. O peso, sempre, né? Porque a gente está na Terra, a gente tem a força gravitacional sempre agindo sobre a gente, né? Vamos ter um empuxo do deslocamento da água, do volume da água que a gente deslocou, a velocidade, né? Que a gente está se deslocando para onde a gente quer se deslocar. E no caso do rio, a velocidade do rio contrária, a favor, ou... completamente contrário ou perpendicular e tal, que vai contribuir para todo esse dinamismo aí dessa travessia de rio. No caso, desconsiderando essa ondinha, né, que você faz, igual no caso de um lago, tem alguma forma melhor de você atravessar um rio que esteja quase no limite de ser arrastado? Por exemplo, se você for um pouquinho mais devagar, é mais provável que você tenha mais atrito do pneu com o solo, teoricamente, né? Teoricamente. Deixa eu ver se eu consigo responder, porque é uma situação que eu nunca refleti sobre. Olha aí, eu gosto de fazer perguntas que as pessoas nunca perguntam. Hoje tá difícil, hoje você tá pegando pesado nas perguntas aí, hein? Vamos fazer um intervalo, então, comer um pouco de açúcar, pra dar uma... aquele sugar rush. Vamos? Vamos sim. Então, fazer um intervalo aqui para o intervalo da aula pra gente falar dos nossos amigos do Cukrum. Que hoje eles mandaram o de cacau mascavo, por isso que eu falei do açúcar. Essa aqui é a versão doce do Cukrum, que é outro rolê, cara. Você comeu salgado já algumas vezes? Já comi. Esse doce aqui, meu amigo... Eu vou abrir aqui pra você. Mas, enfim, falando, é de cacau mascavo, então é de chocolate com açúcar mascavo. Ele parece um caramelo. É uma coisa magnífica, cara. O Cukrum é o apoiador do Modo Mato. A gente tem um cupom de desconto de 30% no site deles, que é cukrum.com.br. O código é Modo Mato. E é um snack de milho. Né? E aí eles estão fazendo vários sabores. Esse aqui é o primeiro sabor doce que eles lançaram. Eles estão fazendo uns outros que, meu amigo, também. Fica à vontade. Deixa eu provar esse. Cara, e pipoca também tem tudo a ver com água, né? Porque o controle que eles conseguiram fazer com o estouro da pipoca, que foi todo o processo e tudo mais, né? Tem a ver com a água do milho e outras, não necessariamente só a água, mas todo o controle de pressão, de tudo mais que tem a ver também com o fluido dentro do milho, para depois poder
Pois é, eu lembro que em alguma aula, sei lá, no colégio também, que tinha aquelas imagens do milho virando pipoca, que eu lembro que era um grão assim com uma gotinha de água dentro. Imagino que não seja tipo igual um ovo com uma gema, mas algo do tipo. E aí a água expande e explode o milho, não é? Exatamente. E aqui eles conseguiram controlar essa explosão. Exatamente. Fazer uma pipoquinha pequenininha, né? Entre o piruá, que é aquela só quando quebra o milho, né? Uhum. E a pipoca estourada. Então ele é macio, com uma pipoca, mas crocante como um piruá. Exatamente. E agora você olha para essa câmera aqui e me fala o que você achou. Né? Tá muito bom. Olha... É outro rolê, né? É outro rolê. Então, de parabéns. Pelo controle da água dentro do milho, né? Da explosão. Da explosão, né? Isso aqui você pode comer também de café da manhã. Você coloca uma cumbuca com leite, assim, coloca dentro, vira tipo um cereal matinal. É um cereal, né? Eu acho que eu vou ter que provar. Acessem cucrum.com.br e o @cucrum também que está aparecendo aqui, ó. E usem o código do Modo Mato. Vale a pena experimentar. Valeu, João. Valeu, Caio, pela parceria. E a gente fala de cucrum na próxima semana novamente. Tá. Tem só um adendo, não sei, mas pro próximo episódio eu quero um outro sabor também. Tá bom, tá bom. Já temos alguns outros lançados, então... Vou aproveitar todos os episódios que eu vi aqui e experimentar novos sabores aí. É só por isso que você vem, né? Não, também é assim, também não é bem assim, mas é uma parte boa do episódio. E aí, chegamos a alguma conclusão na minha pergunta? A minha intuição, assim, de uma intuição mais pensada, assim, refletida, seria que sim. Eu acho que quanto menor a velocidade, você conseguiria um controle melhor de tração e tudo mais. Eu acredito que sim. Porque, na verdade, o controle da velocidade é sempre um ponto bem importante aí, né? Das questões aí. Saquei, cara. Eu tenho duas curiosidades que podem ser bem básicas, mas uma vez eu escutei uma pessoa falando que não existem perguntas idiotas, existem respostas idiotas. Sim, e espero não dar nenhuma resposta idiota. Não, até o momento não está sendo. Primeiro, de onde que veio a água que temos aqui na Terra? E segundo, de onde veio o sal do mar? Eu acredito que a água da Terra vem a partir do momento que a gente tem uma atmosfera. Pelo menos esse ciclo da água e tudo mais vem do controle da atmosfera da Terra, né? Que aí você começa a represar a água, dados esses processos que a gente conhece lá, que nem você falou da quinta série de evaporação e tudo mais. Então a água fica represada, um dos motivos de ficar represada e não cair, né? Como alguns terraplanistas falam aí, né, tal, é porque você tem esse ciclo, né, além das forças gravitacionais, claro, mas por causa dessa atmosfera. Então, a partir do momento que o planeta, na sua evolução, consegue ter uma atmosfera, você consegue ter o controle da água. Se eu não me engano, no Cosmos, tem o seriado Cosmos do Carl Sagan. É do Carl Sagan, mas a versão mais recente é do Neil deGrasse Tyson, né? Ele vai falar um pouco sobre isso daí, ele vai dar um overview aí sobre onde que surgiu a água na Terra, assim, ou como a gente conhece hoje, né? Essa questão dos oceanos e tudo mais. Esse seriado é muito bom. Eu também gosto. Nossa, eu não assisti o primeiro lá do... Também não, eu precisaria ver. Do Carl Sagan, mas esse outro, que acho que foi a National Geographic que fez, se eu não me engano. Tem tipo na Disney Plus. Tinha no Netflix, agora tem na Disney Plus. Quando eu assisti ainda na Netflix, só que agora tá uma disputa de quem tem o quê, né, tal. Daqui a pouco é o Modo Mato sendo obrigado pelos players aí, né? Tomara. E é muito bom, cara. É muito legal. Se você não assistiu, tá aí uma bela indicação para você assistir aí o Cosmos do Neil deGrasse Tyson. É bem legal. O Carl Sagan o cara do... Agora esse meme. Não, da ciência, né? E sobre o sal, né? Esse daí também é uma das características de um fluido, né? Um fluido, em especial a água, e aí falando um pouco sobre a química bem brevemente, já que eu sou físico, né? Ela é considerada solvente universal, tal, não sei o que. Essas universalidades aí nem sempre são bem-vindas, mas ela dissolve muita coisa. Então, da onde que vem as propriedades físico-químicas da água que a gente lê quando a gente tá, pelo menos, eu tenho curiosidade de ler das garrafinhas de água lá, tal, né? Vem dos minerais. Então, a gente pensa que a água evaporou, choveu, o lençol freático foi para o lençol freático, né? Então, ela passou por uma camada de rocha, uma camada de
de terra, enfim, de vários tipos de rocha, vários tipos de minerais aí, né, tal. E se acumulou no fundo e a gente vai lá e tira ela. Nesse processo, a água, a molécula de água, se não me engano, é polar, né? E aí ela vai buscando, vai tendo agregado a elas certos sais minerais, que a gente chama de sais minerais, né? Então, dependendo da região que a gente vai ter uma água sulfurosa, acho que é em Poços de Caldas, Minas, né? Tem a região sulfurosa. Perto de Catanduva tem Ibirá, que tem a água com vanádio. Então, isso vai depender dessas questões aí dos minerais que estão em volta daquela região ali, daquela macro-região que fazem o abastecimento dos lençóis freáticos lá e tal, né? E a água do mar é salgada por causa disso. Porque se a gente pensar, da onde que surge a água, ou a gente sempre aprende que todo o rio vai para o mar. O mar nunca vai para o rio. Então a gente pode pensar que o mar faz o ciclo, não de evaporação, mas assim, a água saiu do... como é que era? Não é sorvedouros, como é que era? No Jalapão, como é que chama? Fervedouro. Os fervedouros, né? Tem os fervedouros, então a água vai, sai, forma um rio, maior ou menor, e vai parar no mar. Então todo aquele sal mineral que está saindo da água, desse fervedouro e tudo que ela vai acumulando, vai se acumular no mar. Então a água em si, ela tem um certo teor de sal, né? E ela acaba sendo acumulada no mar. Tanto que o Mar Morto, eu acho que tá Agora, minha esposa vai ficar muito brava comigo, mas tudo bem. Sua esposa é geógrafa. Minha esposa é geógrafa, vai ficar muito Lígia, brava. um beijo pra você. Né? Um dia a gente vai gravar aqui também. Ela, como se fala, o Mar Morto fica na região da Europa. Uhum. E a água na Europa, ela é com muito calcário. Então, para mim, faz sentido o Mar Morto sendo abastecido pelo rio, os rios da Europa, ter uma concentração de sal muito maior do que os outros. Entendi. Além de ser confinado, né? Não é um mar aberto e ele está mais confinado. Então, isso ajuda com que tenha a concentração de sal. Entendi. Tá? Espero não ter errado muito, porque senão eu apanho em casa. Lígia, se tiver coisas erradas, pode corrigir aqui. Ou se estiver certo, comenta também aqui, falar, ele está certo. Muito obrigado. Entendi. Isso é legal, porque eu não sabia. Não sabia. Eu achei que por algum motivo o sal do mar já existia nessa região onde tem água do mar, né? E não que ela viesse do continente. É que a gente perde um pouco a noção de tamanho, né? Eu não sei se quando a gente vocês que viajam mais assim a grandes distâncias e tudo mais, acho que deve ter uma noção melhor do tamanho do planeta, ou pelo menos do tamanho do continente e tal, né? Porque quando a gente vai de avião, a gente perde um pouco a noção, né? Total. É um teletransporte, né? É praticamente isso, né? Tipo, eu que sempre tô viajando para Natal, né? Tipo, 3 horas você tá lá, coisa que são 3.000 quilômetros, né? Sim, exatamente. Então, eu não tenho essa noção do que é rodar 3.000 quilômetros de fato. Por que eu quero dizer isso? Eu não consigo imaginar o tamanho do oceano. E aí tem o famoso ponto Nemo, né? Que é no Oceano Pacífico, se eu não me engano, que o ser humano mais próximo está na Estação Internacional. Ou seja, sabe, a gente tem uma concentração, assim, uma área enorme de água, coberta por água, que não tem muita essa noção. Ainda mais morando no Brasil, que a gente não tem noção nenhuma de distâncias, cara. Porque o Brasil é gigantesco. Exatamente. É gigantesco. Imagina, para você ir para Natal é 3.000 quilômetros. Para você chegar no Uruguai é 2.000. Né? Você tá... Né? Eu fui pro Jalapão e pro Uruguai. O Jalapão, se eu não me engano, é um pouco mais longe do que o Uruguai. E, tipo, se você olha no mapa assim, não tá nem na metade do Brasil, sabe? Aliás, Palmas é o centro geodésico, sabe? Esquece disso. É o centro geodésico, né? E na nossa lua de mel, a gente foi pro Jalapão também. E aí os guias, tinha uma discussão entre os guias, assim, né? Porque tem a praça onde tá o Palácio do Governo de Palmas e tudo mais. É lá que é o centro, né? E aí tem guia que fala que é realmente o que tem um monumento ao Centro Geodésico do Brasil. Sim. Tem outro guia que a gente pegou e falou assim, não, na verdade está dentro do palácio. E aí a gente fica, tudo bem, 10 metros não vai fazer grandes diferenças, tal, né? A gente está falando de milhares de quilômetros, tal. Mas tinha foi levantado esse questionamento aí entre os guias. Então, do Centro Geodésico lá do Brasil, tá lá em Palmas e tá perto do Jalapão, né?
O Jalapão também é enorme também, né? É uma região muito grande, né? Exatamente. Muito grande. E muito bonita. Rafa, eu queria fazer um exercício com você agora aqui para a gente explorar um pouco mais as partes do carro que tem água. Então, eu imagino que, tipo, seja o sistema de refrigeração Sim. e as partes de, por exemplo, direção hidráulica ou dos fluidos do freio, por exemplo, tudo mais, né? da embreagem. Enfim, vamos começar falando sobre esses fluidos. Por que direção hidráulica chama direção hidráulica? Né? Então, vamos lá. A direção hidráulica é porque você tem um reservatório, e aí vamos lá. Né? Lembrando que agora a gente está generalizando um pouco, né? No sentido que assim, a gente está saindo um pouco da água em si, mas a gente está falando um pouco sobre os fluidos. O início dos estudos físicos foi em relação à água, né? Então, só a direção hidráulica é o óleo. Tanto que você fala assim, vou trocar o óleo da direção hidráulica, alguma coisa assim, eu vou dar manutenção da direção hidráulica. Mas os princípios que estão aplicados nessa questão dos fluidos, a gente pode estudar e transferir ele para a água sem problema nenhum, né? Basicamente, você tem um reservatório de água, né? E esse reservatório, então, você vai fazer pressão. Uma coisa importante que quando a gente muda a ideia de sólido para líquido, é que a gente começa a falar um pouco sobre pressão. Antes a gente falava nos sólidos, a gente pode falar muito sobre centro de massa, centro de gravidade e aplicações de forças nesses centros de gravidade. Como é que você vai determinar o centro de gravidade de um copo com água ou de algo que é fluido? Então na física a gente começou a tratar a pressão, que seria a força dividida pela área. Tá? Então vamos imaginar o copo, toda a borda do copo aqui, se eu faço uma pressão com um êmbolo, então a gente tem pistões, êmbolos e tudo mais, tal, que você vai começar a fazer essa força, né? E essa força vai estar distribuída por esta área. Então essa distribuição faz com que a pressão seja mais útil para a gente utilizar. Útil para utilizar foi boa. Nessas questões de fluido do que a própria força em si. E aí, conforme você faz essa variação de força pela área na qual você está agindo, né, que seria um pouco dos vasos comunicantes e princípio de Pascal aí, né, você consegue ter um ganho muito alto de força ou um deslocamento muito alto. É tipo como se fosse apertar uma seringa, por exemplo? Isso, a seringa sabe quando você coloca duas seringas interligadas de tamanhos diferentes, né? Então, uma vai deslocar muito mais, a outra você vai ter que fazer mais força para deslocar a outra. Então, tem sempre essa compensação. Porque internamente, a pressão tem que ser igual. Tá? Então, como internamente a pressão é igual, a gente vai fazer esse compensar, né? Com a força ou com a área. Com isso, na direção hidráulica, nos freios, a gente consegue, né, os engenheiros, né, o carro consegue ganhar força, tá? Então você faz uma compensação de um reservatório com um determinado óleo, e aí é óleo para não aquecer tanto e tudo mais, tal, né? E aí você consegue ter força. Por isso que a direção hidráulica é muito mais leve do que uma direção convencional, acho que não sei como é que é. Mecânica, talvez. É uma direção mecânica. Enfim, sem ser direção hidráulica. Exatamente. E aí o freio é a mesma coisa. Você tem até a sangria do freio, quando você vai trocar o fluido de freio e tal, não sei o quê, que ele consegue fazer uma força de pinça muito mais forte do que se fosse o freio de bicicleta. Né? Sim, que você tem que apertar na mão, por exemplo. Tem que apertar na mão, que é um cabo puxando. Muito provavelmente evoluiu dali, né? Tanto que agora tem freio de bicicleta também. A disco, né? A disco e a fluido também. Né? Já fizeram essa adaptação aí para as bicicletas. Então você ganha força, você ganha... Entendi. Acho que talvez o exemplo fique um pouco mais claro, porque eu recentemente troquei no meu carro a embreagem, tanto o escravo quanto o mestre. Pelo que eu entendi, aquela que fica perto do pedal é escravo, ou vice-versa. Enfim, não sei, não sou mecânico. Vocês já sabem disso. Se você assiste o meu canal, você sabe que eu sou meio uma negação de mecânica. Enfim, e aí pelo que eu entendi, tem um cilindro no pedal, que é onde você exerce a força do seu pé, e é só realmente um tubo, alguma coisa assim, que chega até onde
a embreagem que vai desacoplar e acoplar os discos ali de embreagem, né? Isso. Então é mais ou menos isso. Então... É uma grande seringa de um lado para o outro, né? Assim como a direção hidráulica também e assim como o freio também é. Então, esses princípios de ganho de força e tudo mais estão relacionados nessas questões dentro do carro. Entendi. E também isso tem a ver porque a água você não consegue comprimir água, tá certo? Aí a gente vai entrar numa das considerações que eu também gosto de falar, porque assim, um fluido a gente considera ele incompressível, com uma viscosidade controlada e tudo mais tal. Então qualquer fluido é, teoricamente, isso que você está falando. Incompressível? Na verdade, nenhum fluido é incompressível. Tá. Mas a gente aproxima ou tende-se a fazer características com que o fluido seja o mais incompressível possível. O que é essa incompressão? Conforme você vai fazer a pressão, ele não se deformaria. Ele não faria com que as moléculas deles ficassem mais próximas da outra. Por exemplo, com ar você consegue comprimir e virar um ar comprimido. Exatamente. Tá? E com a água também, com outros fluidos também. Só que isso é muito menor, né? Como que o pessoal faz com extintor de incêndio com água? Eles colocam algum tipo de gás dentro que ele expande? Cara, hoje você gosta de perguntas difíceis, né? Rapaz, é chamada oral que chama, né? Você faz isso com seus alunos também, não? Não, chamada oral nunca fiz, não. Só aplico prova mesmo. Porque, né? Eu imagino que seja algum tipo de gás comprimido que seja lá, que ele vai... Sim, eu acho que é mais uma ideia do aerosol. Desodorante ou qualquer aerosol também é essa mesma ideia. Tipo, você coloca o seu gás ou seu fluido, né? Você coloca a pressão e ali quando você libera o gatilho... Ele pulveriza o líquido que está lá dentro. A pressão externa é muito menor. Então, o gás, o aerosol, o extintor, a água, tudo tem que estar pressurizado para que quando libere a válvula, a pressão atmosférica seja menor do que a interna e expelir... um equilíbrio. A tentativa desse equilíbrio é que vai fazer com que você expila, acho que eu falei corretamente, né? O gás, o desodorante, a água para apagar o incêndio, o isqueiro e tudo mais, né? Então, tudo... Sim, tem que ter um gás, sim. Tem que ter um gás, tem. Não tem jeito, não. Bom, voltando... E também temos as suspensões, se a gente for pensar no carro também, os amortecedores, não a suspensão, desculpa. Os amortecedores também fazem todo esse trabalho de comprimir o ar, né? Os amortecedores normalmente são a óleo, né? Então tem um óleo dentro do amortecedor que faz com que você, brincando com essa compressão e descompressão, né? Faça com que você oscile menos na hora de amortecer um impacto e tudo mais. Então, temos fluidos em várias coisas do carro. E uma outra parte do carro também que é importantíssima é a parte de refrigeração do carro, né? Sim. Você usa fluidos refrigerantes ali normalmente, né? Exatamente. E muitos deles, o próprio radiador, acho que grande parte é água mesmo, né? Você coloca uma pequena porção, pelo menos os carros comuns, por assim dizer, né? É uma porção que você coloca de um aditivo e tudo mais, mas o grosso da refrigeração é a água, né? Você tem a ventoinha, tem toda a questão do radiador. O que o radiador faz, né? Ele vai, então, pegar principalmente o ar da movimentação do carro, né? E vai fazer com que aquelas plaquinhas, então, né? Troquem calor da água que passou por todo o sistema de refrigeração do carro e elimine essa refrigeração, esse calor, né? Então, a água e os fluidos, né? E aí também a gente sempre fica brincando com os fluidos, de uma maneira geral, tem essa capacidade térmica, né? Então, eles podem ganhar muita... Tirar mesmo... Primeiro, a gente tem que lembrar que o calor é a energia em trânsito. Então, hoje a gente está falando muito de fluidos aí, né? E aí a gente... Dessa transitoriedade aí, né? Então, o calor, ele é transferido para a água e depois, no radiador, ela é transferida para o ambiente. Então, a gente tem essa transferência que a gente fala sobre as capacidades térmicas e coeficiente de transferência de calor e tudo mais. Tem uma série de coisas aí que são aditivadas pelos aditivos específicos de cada motor, de cada radiador e tal, não sei o quê. Mas
A água tem essa questão, né? Então, isso aí também puxou uma outra questão de que a temperatura na Terra, ela é basicamente regulada por causa da água. Então, a água tem um grande poder regulatório desse calor, dessa transferência, dessas trocas de energia aí no calor. Só vê que em desertos, né, a gente tem uma amplitude térmica muito grande. Porque a umidade relativa do ar é muito baixa, né? E aí, ao momento que a água tem essa capacidade térmica, né, ela começa a regular. Então, desertos, a gente tem amplitudes térmicas muito altas. Perto de lagos, em floresta, por exemplo, florestas, a gente tem uma temperatura, uma variação menor. E tem essa questão também, a gente pode pensar na água do mar também, né? Então, por isso que regiões litorâneas assim sempre tem essa pouca variação, né? Não é que não tenha variação, mas tem essa variação. Menor comparado a um deserto. Tudo isso pelas propriedades térmicas, assim como no radiador do carro. As propriedades térmicas dos fluidos, no caso aqui da água, a gente tem... Entendi. Esses aditivos que a gente coloca na água do radiador, por exemplo, eles servem para quê? Eles alteram a capacidade... Eu vou falar um termo mais geral, tá? Mas eles alteram a capacidade térmica. O que seria essa capacidade térmica? É a capacidade que o fluido, a água, tem de armazenar ou captar o calor e também de trocar. E isso daí é muito importante. Por que a gente tem também o radiador, né? Porque ao mesmo tempo que a água ela tem a capacidade de armazenar essa energia, ela libera lentamente. Essa velocidade de captação de energia do meio quente, né? do motor, no caso, para liberar ele para o meio frio, né? A gente tem que ter essa compensação aí do que está acontecendo no sentido de receber calor, vou dissipar calor. Então, Entendi. Os fluidos vão fazer com que ele receba rápido e dissipe rápido. Entendi. Mais rápido do que a água pura ou a água sem esses aditivos, tá? Por exemplo, se colocasse uma xícara de café aqui, mesma quantidade, mesma temperatura, uma com aditivo, outra sem aditivo, ele esfriaria mais rápido. Sim. Provavelmente. Vamos pensar então no ciclo do café. Né? Tá. Né? Vamos supor, a gente colocou uma certa quantidade de água para ferver. Com o aditivo, ela ia ferver mais rápido. Né? Ela ia atingir uma temperatura mais de 100 graus, né? Que é mais rápido. Ao mesmo tempo que ela ia esfriar mais rápido também. E isso também é um ponto importante de pensar, assim, talvez até curioso, do tipo que a gente, né, esse processo, se ele recebe mais rápido, ele esfria mais rápido. Não tem algo que receba muito rápido, pelo menos eu desconheço, né? Algum material que receba muito rápido e o mesmo material dissipe muito devagar. Então, esse controle, assim, tem que ter alguma coisa no meio para ter esse controle. Entendi. Então, o fluido vai fazer com que ele retire mais calor do motor e o radiador vai facilitar essa troca de calor com o meio. Então, é isso que ele vai estar fazendo aí essas compensações, assim. E isso daí acontece em vários outros sistemas, assim, né? Tipo, ferver a água, porque aqui no deserto tem essa variação térmica maior, então se esquenta, é muito quente de dia, muito frio à noite, porque não tem água para fazer essa compensação. Quando a gente fala do mar, né, e aí também pode até servir de gancho para o próximo episódio que a gente vai falar sobre o ar, né, que a gente faz a gente, né, na verdade eu não faço nada, né, mas num dia ensolarado na praia, a areia está muito quente e a água está esquentando, né? Então, a gente modifica o fluxo de ar, né? Ou seja, tem uma modificação. A gente consegue perceber uma modificação da onde que está a brisa do mar, a direção dela em relação às temperaturas. A areia, ela esquenta muito fácil, a gente queima o pé, fica uma temperatura muito alta, mas acabou o sol, ela tende a esfriar. E a água passou o dia inteiro lá esquentando, desculpa. E a areia, a troca de calor dela é bem mais rápida do que a da água. Isso. Tá. E aí a água, tanto que você vai, depois de um dia de calor, se você vai à noite na água, ela tá... Você fala assim, nossa, que quentinha, não sei o que, ela tá mais quente porque ela passou o dia inteiro recebendo a energia solar. Ela esquentou, a areia esquentou
a mesma quantidade, podemos falar até que seria a mesma quantidade de energia solar, assim, numa determinada área, só que a água acumula mais. Tem essa capacidade de acumular, como a areia não. E isso faz com que os ventos na região litorânea dependam ou variem durante o dia, por causa, quando está de dia tem uma direção, quando está à noite tem outra direção, porque os ventos, né, que também é um fluido, e aí também é outra parte do ar também sendo fluido, né, eles vão ter ciclos diferentes. Entendi. Aí. Se o mar está mais quente do que a areia, então o ar deve estar se deslocando para a areia. Isso. E quando a areia está mais quente do que o mar, ao contrário. Faz o contrário. Olha só. Então tem e no ar-condicionado do carro? Por que às vezes pinga água quando você liga o... Porque o ar-condicionado tem um condensador. Ele faz a mesma função do radiador no carro. Esse condensador aí e tal, a ideia é a mesma, né? Você suga o ar por um tubo, faz com que ele passe numa serpentina. Eu vou falar serpentina, mas talvez não seja exatamente uma serpentina, mas várias placas de radiadores, né? Para refrigerar, e ele devolve aquele ar para você frio. Tá. Né? Então, tem um gasto energético aí muito forte aí. Isso também eu acho que é interessante lembrar que a tendência é sempre o calor. Tendência não, desculpa. Não é uma tendência, é um fato. Né? O calor sempre passa da fonte quente para a fonte fria. Tá? Então, a gente tem sempre esse fluxo de calor da fonte quente para a fonte fria. Se eu quero fazer o contrário, se eu quero esfriar uma fonte quente, né, eu tenho que realizar um trabalho que a gente fala, né, na física, assim, e gastar muita energia. Por isso que normalmente ares condicionados são muito gastosos, assim, né, e se for ligado diretamente Agora tem ar-condicionados de carro que são elétricos, eu não sei muito bem assim, mas eu sei que tinham os mais antigos que são ligados diretamente na correia deitada tem o do motor carro. do ar-condicionado. E aí aqueles carrinhos 1.0, tal, não sei o que, sempre sofre porque você está gastando energia e tal, né? Então teria que ser um motor maior para não sofrer tanto e tal. Mas esse também é um ponto eu tinha o Fox 1.0 que eu precisava desligar quando na estrada assim tinha alguma subida, você desliga o ar. Desligava, porque senão não sobe. Chegava a 40, sabe? Vai perdendo, né? Mas voltando a falar do ar-condicionado, então você retira o ar, né? O ar quente, processa ele, vamos chamar assim de um processamento, resfria e devolve ele pro mesmo ambiente. Por isso que é sempre ideal que tenha então isso filme, que vai fazer com que algum a radiação... tipo de isolamento térmico no carro, né? Exatamente. E o vidro fechado, porque senão você está sempre trocando o ar, então para ser mais eficientes aí. Cada vez mais eficientes os ares condicionados aí. Então, muito bom. Cara, você imaginava que no seu carro tinha tanta física acontecendo? Pois Bom, imaginava, né? Eu não sabia exatamente o que era, mas eu imaginava, né? Exatamente, Eu lembro sempre de um professor, né, da faculdade que falava que a física não é a melhor das ciências, mas é a mais básica delas. Então, se a gente for procurar, assim, sempre tem uma coisinha de física que a gente pode falar sobre. Né? Em várias áreas do conhecimento e tudo mais, a gente consegue falar sobre um pouquinho, assim. Né? Então, tem algumas coisinhas aí que sempre estão presentes. Mas no carro, muito mais. O carro é uma máquina térmica, né? Sim. Então, ele depende diretamente de física mesmo. Exatamente. Né? Isso que a gente nem falou dos fluidos de combustível, por exemplo. Exatamente. De combustão. Ou então os fluidos que garantem o funcionamento do motor, o óleo, né? O óleo do motor e tudo mais, que garantem todo esse funcionamento. Então, teria algumas coisas a mais para falar sobre fluidos aí também que daria. Mas a gente entraria num ciclo de falar sobre capacidade térmica, falar sobre essa incompressibilidade, dessa compensação de forças e tudo mais. Ia ser muito louco se a gente conseguisse gravar, por exemplo, numa fábrica de óleo, por exemplo. Então, porque eu acho que seria legal a gente talvez falar sobre óleos em outro vídeo, a gente pode até fazer um vídeo à parte, porque sempre tem, tipo, 5W40, enfim, as especificações do óleo que tem a ver com temperatura, viscosidade, esse tipo de coisa. Isso. Que eu acho que seria legal trazer
isso como um conteúdo aqui pro canal. Sim, sim. Essa daí é uma ciência, uma parte tecnológica, né, muito interessante, assim, dessas construções de óleos, refrigeradores, óleos de lubrificação e tal, que você tocou num ponto que realmente eu não tinha comentado ainda, sobre a viscosidade do óleo, né? Porque a gente tem que pensar que esses fluidos, né, esse óleo, esse fluido, ele normalmente normalmente no carro, se desloca em tubos. Então, se você tem uma parede do tubo, o óleo, né, o fluido se desloca diferentemente no centro do tubo, que ele tem menos atrito, uma menor viscosidade do que na parede do tubo. Então tem toda essa questão de como que vai ser. E aí, uma das coisas que eu sempre gosto de falar, porque normalmente falam que viscosidade ou atrito é ruim, sabe? Então, acho que quebra um pouco essa mística, assim, de que, na verdade, a viscosidade e o atrito são necessários. E, às vezes, a gente quer controlar, principalmente, essa proteção do motor, que tem óleos que protegem o motor, por ter uma viscosidade grande, mantém a peça mais tempo lubrificada e tal. E tem essa questão da temperatura. Eu acho que depois, que se alguém quiser vir confirmar aí, seria legal. Mas o W significa de winter. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Então tem as diferenças de temperaturas, que a gente volta na questão de qual que é a capacidade térmica daquele óleo para aguentar a temperatura do motor, né? Em carros populares, assim, sem ser off-roads, nada, nem overlands, você tem uma temperatura média de 90 graus Celsius, né? E isso daí também foi, eu acho curioso, porque antigamente, né, os carros mais antigos, eles baixavam muito a temperatura quando você estava na estrada, o que ajudava a ter até uma eficiência, eu acho, se não me engano. Só que agora tem todo o controle eletrônico, faz com que eles mantenham a 90 graus, com uma temperatura ótima, assim, pelo menos acredito que seja essa temperatura ótima de funcionamento do motor. Então tem também essas questões dentro do motor. O meu não tem nada de eletrônico, né? Mas tem a válvula termostática, por exemplo, que é o que ativa a circulação de água dentro do motor a partir de uma determinada temperatura, né? Então, é interessante. Essa válvula é mecânica? É mecânica. É tipo uma cera que tem dentro dela, que daí se chega numa determinada temperatura, ela enfim, abre o contato. Abre o contato e começa a circular a água no motor para isso acontecer. E mesmo o óleo diesel, se eu não me engano, existem 3 tipos, pelo menos, de óleo diesel que são vendidos no mundo. Que é o comum, que daí ele vai... O óleo diesel, quando ele começa uma temperatura muito baixa, ele começa a virar como se fosse uma cera, né? É tipo uma cera que ele vira. Então você tem... O que diferencia, tem o óleo comum, né? O óleo de inverno e o óleo ártico, acho que é. Algo assim. Que tipo, o ponto de congelamento é lá para menos 50 graus, por exemplo. Se eu não me engano, eu li isso no livro do Roy e da Michele. O Roy e Michele são 2 grandes overlanders do Brasil que deram 2 voltas ao mundo com a Defender deles e tal. Chama Mundo por Terra. E eles, no segundo livro, eles foram até a latitude 70. São os 3 pontos, né? Acho que 3 pontos, se não me engano, que você consegue chegar. E aí, nesse livro, tem lá falando dessas diferenças de diesel, se eu não me engano. Eu posso estar fazendo uma confusão, mas enfim, a história é boa, de qualquer forma. Mas o motor não precisa de nenhuma adaptação para nenhum desses óleos? Não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Os aditivos funcionam bem, então. Até onde eu sei, não. O que eu sei é que eles precisaram deixar o carro ligado, acho que 40 dias, 30 ou 40 dias. Porque se desligasse, ele não ia ligar mais. Não ia ligar mais. Então abastecia com ele ligado. Tipo isso. Então, fabricantes de óleo, convida a gente aí para conhecer uma fábrica, para a gente fazer um vídeo explicativo para disseminar o conhecimento aqui. Não é mesmo? Acho uma boa ideia. Eu acho que sim, isso é legal. Temos fabricantes de óleos, de fluidos de freio, fabricantes de fluidos refrigerantes. Refrigerantes. A gente pode falar de muitas coisas aí. Muito bom. Rafa, obrigado de novo por essa visita. Imagina, eu que agradeço. Você vai voltar pelo menos mais 2 vezes para a gente falar do ar e do fogo. Isso, a gente está chegando lá. Na escala do... Como é que se fala? Dos estados físicos da matéria, a gente já começou com sólido, estamos no líquido, vamos para o gasoso e depois vamos
Pro Plasma. Pro Plasma, certo? Gente, se vocês gostaram desse vídeo aqui, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixa um comentário aqui, curtir o vídeo. Isso é importante para o canal porque o YouTube entende que esse aqui é um vídeo bacana. É um vídeo que agregou alguma coisa. Tem que dar o seu joinha. Exatamente. Né? A gente fala, mas às vezes as pessoas não entendem por que a gente pede. Né? E é por isso. O YouTube entende que é um vídeo relevante. As pessoas gente tem que conversar com o algoritmo. Exato. Exato. E aí ele começa a mostrar para pessoas que não conhecem o canal. Aumenta a divulgação. Exatamente. E é isso que o algoritmo do YouTube faz. É sempre bom saber o que o algoritmo faz. Bom, pelo menos é o que chega pra gente, né? Vamos lá. É isso aí. Bom, gente, obrigado e a gente se vê na próxima semana. É isso aí. Até mais. Valeu. Valeu.